O PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, registrou alta de 1,1% em 2009 na comparação com o ano anterior. O resultado foi divulgado pelo IBGE. Em valores correntes, chegou a 7,3 trilhões de reais, 7 trilhões e 300 bilhões de reais. O PIB representa em valores monetários todos os bens e serviços finais produzidos no país em determinado período. Serve para medir a atividade econômica e riqueza de uma região. O resultado veio em linha com a expectativa de boa parte dos economistas. Houve, porém, uma desaceleração em comparação ao percentual de expansão registrado em 2018, que foi de 1,3%. Em 2017, a taxa foi a mesma, 1,3%. Depois do descalabro econômico registrado durante os 2 governos de Dilma Rousseff, o país tem voltado a crescer desde a posse de Michel Temer. O ex-presidente, por sinal, falou sobre o PIB à Veja, abre aspas. A economia leva tempo para reagir, as coisas acontecem aos poucos. No ano de 2018, o número de empregos com carteira assinada subiu mais de 500 mil vagas. É a prova que a reforma trabalhista deu certo, mas na economia os resultados demoram a aparecer. Ainda nessa quarta-feira, a equipe econômica anunciou que irá revisar a projeção de crescimento do PIB deste ano para baixo, mas não abaixo de 2%, ante expectativa de 2,4% hoje. Influenciam, claro, imprevistos. Por exemplo, vou citar aqui o coronavírus. Zé Maria Trindade, passo a bola aí para você. Números importantes da economia que surgiram aqui nessa quarta-feira. Olha só, o PIB brasileiro, ele subiu um pouco, né? A expectativa era de subir mais, mas chegou ali a 3 trilhões, vou dar o número exato aqui, Silvio, mas enfim, eu não tenho o número exato, daqui a pouco eu te dou, 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Exatamente, 7,3. 7 trilhões e 300 bilhões. O PIB é a soma de todas as riquezas, né? Bens, serviços produzidos no Brasil. Isso é importante porque demonstra uma radiografia de como anda a economia. O Brasil vem aí numa crescente depois de 3 anos de retração, aliás, 2 anos de retração, 2 anos de retração, ou seja, um PIB encolhendo, negativo, aí 2 anos... O PIB negativo e encolhendo é o PIB lá do PT. E depois 2 anos, Michel Temer e do presidente Jair Bolsonaro, positivo, né? A expectativa era de um crescimento maior, isso em 2019, mas ficou em 1,1, o que é um bom sinal, né? A grande novidade que os economistas estão explicando é o seguinte, é que pela primeira vez o país anda sozinho. O que significa isso? É que a máquina pública, o dinheiro público, os investimentos públicos é que produziam o desenvolvimento nacional. E com isso, com esse dinheiro à mão na mão, o governo direcionava áreas que iriam crescer. É aqui que eu quero investir, é aqui que vai crescer. E pela primeira vez, o PIB cresce com a orientação da economia real, das empresas, e não um direcionamento do governo. Daí a importância. Não foi esperado, né? Se esperava mais. É por isso que há uma proposta até de redução da expectativa desse ano, do crescimento desse ano, né? 2020. Mas 2019 passou no teste, foi positivo, 1,1, o que não é bom, mas passou no teste, eu acho. Olha só, o crescimento deve ser festejado, qualquer que seja o número, porque, repito, estamos saindo do buraco em que o PT meteu o país. O Brasil, a verdadeira herança maldita, caiu, passou pelo colo do Temer e caiu na cabeça, né? Passou pelo colo do Temer e caiu na cabeça do presidente Bolsonaro. A economia está tendo uma recuperação que, embora lenta, é consistente. Sobretudo porque se apoia no crescimento, em investimentos privados, no crescimento da área privada. Tá? Não é um negócio que endivida o governo, que torna o país ainda mais dependente de investimentos federais. É um outro tipo de crescimento muito mais saudável. Agora, para se ver o que é o PT e o cinismo, para se conferir o cinismo
dos responsáveis pela tempestade a que o Brasil foi submetido, temos a nossa Gleisi Hoffmann, a amante, segundo o Departamento de Propinas da Odebrecht, dizendo o seguinte, pelo Twitter: resultado medíocre. Será que esses liberais do governo e do Congresso não enxergam que estão destruindo o Brasil? Não dá para destruir o Brasil, porque o Brasil já foi destruído pelo PT. No primeiro mandato da Dilma, segundo o levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o crescimento teve a média de 0,2%. Repito, 0,2%. A presidente, que nunca conseguiu falar coisa com coisa, se superou no segundo mandato, que felizmente só se estendeu de janeiro de 2015 até o final do primeiro semestre de 2017. O crescimento foi de 0,1%. É o que chamavam de pibinho, e a Gleisi se irritava. Então é o seguinte, a única informação que surge, a única coisa aproveitável dessa declaração da Gleisi é o seguinte, ela não fica bem-humorada nem na lua de mel. Perfeito, Augusto. Aliás, tem um comentário feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, agora há pouco, em relação a esses números do PIB, que eu acho bastante claro, né, e pontual. Ele diz o seguinte, que a economia ela vai acelerando à medida em que as reformas vão acontecendo, à medida em que as reformas vão passando. E isso é um caminho natural, desde que as reformas sejam implementadas. E evidentemente que para isso também precisamos do Congresso Nacional votando essas reformas, especialmente algumas partes delas que são encaminhadas pelo Executivo, mas que quando bate lá no Legislativo fica numa gaveta dormindo eternamente.